A gente foi preso em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, um homem suspeito de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos. O crime aconteceu em São Mateus, no Espírito Santo. O homem de 33 anos foi encontrado na madrugada dessa terça-feira. A garota interrompeu a gravidez nessa segunda-feira e passa bem. A prisão do homem foi divulgada pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, por meio das redes sociais. Abre aspas. A nossa polícia efetuou nesta madrugada a prisão do estuprador da menina violentada no interior do Espírito Santo. Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza. Detalhes da operação serão repassadas pela equipe de segurança ainda hoje, afirmou o governador de Espírito Santo. O homem foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça pela Polícia Civil. Ele foi encaminhado para uma unidade penitenciária do Espírito Santo. É um caso difícil que a gente está acompanhando aqui, mas que infelizmente não é o único, né? A gente só está acompanhando um caso que veio à tona. E aí, para discutir como que a lei brasileira trata casos de estupro e pedofilia, o Central 98 conversa agora com o advogado criminalista e procurador de prerrogativas da OAB, doutor Bruno Cândido. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Uma satisfação poder participar desse valoroso programa. A satisfação é nossa recebê-lo aqui no Central 98. Conta pra gente como é que a lei, né, trata esses casos de estupros aqui no Brasil, doutor. Esse caso específico, esse lamentável episódio que aconteceu, ele é tipificado no artigo 217-A do nosso Código Penal, que é o estupro de vulnerável, ou seja, das pessoas com menos de 14 anos, onde a violência é presumida, ou seja, qualquer ato libidinoso, diverso da conjunção carnal ou o próprio ato sexual com o menor de 14 anos é considerado estupro e traz uma pena de 8 a 15 anos. Então, nesse caso, nesse episódio lamentável disso que aconteceu no Espírito Santo, este autor desses crimes irá responder pelo crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A, com essas penas de 8 a 15 anos. Pelo narrado, né, esse fato lamentável teria ocorrido desde que a criança tinha 6 anos de idade, até agora, quando ela se encontra com 10 anos. Ou seja, além desta pena de 8 a 15 anos, irá incidir na hipótese uma circunstância de aumento de pena do artigo 71, porque o crime se deu por diversas vezes, em continuidade delitiva. Ou seja, vai aumentar essa pena de 1/6 a 2/3. Então, é esse o dispositivo penal que nós temos para regulamentar essa situação no tocante à punição do autor do crime. Doutor, bom dia. João Henrique do Vale, prazer falar com você. Qual que é a dificuldade, né? A gente vê que o estupro é um crime que é difícil de se provar em alguns casos. Qual que é a dificuldade na investigação e na punição aqui no Brasil? A grande dificuldade que nós temos é porque ele é um crime praticado na clandestinidade. Então, na maioria das vezes, ele não deixa vestígios, não tem testemunhas. Então, é a palavra da vítima, são as situações que vão evidenciar a ocorrência desse crime. Não é aquele crime que tem uma testemunha, que deixa vestígios, é um crime cometido na clandestinidade, onde na grande maioria das vezes estão só o autor do crime e a vítima. E daí a dificuldade. E essa dificuldade aumenta quando essa vítima é menor de idade, porque essa vítima, principalmente nesse caso, uma criança de 10 anos que começou a ser estuprada aos 6 anos, salvo o melhor juízo, ela teme pela sua vida, não sabe muito das coisas, ou seja, fica com receio de contar. Então, é um crime de muito difícil apuração. E o que os pais devem fazer? Eles têm que observar uma conduta, ou os responsáveis, diferente naquela criança, diferente naquela menor, que possa indicar a ocorrência desse crime, que é muito pouco provável, acontece muito pouco, que essa criança espontaneamente conte que está sofrendo essa violência, infelizmente, porque ela fica retraída, ela fica com medo, não sabe muito o que está acontecendo, às vezes se sente até culpada. Então, os responsáveis legais têm que ter aquele cuidado de observar uma conduta diferente, se ela está retraída na presença de alguém, se está tendo uma postura absolutamente diferente do que tinha. Então, esta é a dificuldade. Nesse caso mesmo, após vários anos de abuso, só veio à tona a ocorrência desse ato criminoso quando a menor teve uma dor abdominal, foi ao hospital, foi atendida e aí viu que ela estava grávida, né? E aí foi se perquerir sobre tudo que tinha acontecido. Então, essas as dificuldades e temos que ficar atentos para combater esse ato repugnante, vamos dizer assim.
Bruno, nós ficamos chocados ontem por conta do crime, que é bárbaro. O crime de estupro é bárbaro, a sequência desse crime, depois a gravidez da criança, e eu ontem disse, vou repetir, eu não consigo nem me colocar para a análise da dor dessa criança. Primeiro porque não fui vítima de estupro e não consigo imaginar o que é isso, de tão medonho que eu imagino ser. E também porque não teria a possibilidade, em sendo homem, não teria a possibilidade de carregar no ventre o fruto de um crime tão bárbaro. Mas ontem nós ficamos mais escandalizados ainda com uma movimentação contrária à realização do aborto. Eu não quero aqui discutir prática abortiva, se legaliza ou não, porque eu acho que é um debate muito maior do que só esse debate que está acontecendo agora na sociedade brasileira. Mas é permitido pela lei brasileira, no caso em questão, ter sido feito esse aborto, porque eu tenho visto gente criminalizando o médico pernambucano que realizou o aborto na criança. Perfeita a sua colocação. Tecnicamente, pela nossa legislação, é absolutamente legítima a realização do aborto. Primeiro, porque essa gravidez ela é fruto de um estupro. Então, o próprio Código Penal traz lá a excludente de ilicitude desse tipo. Segundo, porque esta gravidez a uma menor de 10 anos, ela gera risco, é uma gravidez de alto risco, o que também autoriza a prática do aborto. E mais, a nossa Constituição da República, ela traz lá como princípio morte, o princípio do melhor interesse da menor. E o melhor interesse da menor, nesse caso, sem dúvida, que foi vítima de um crime repugnante, lamentável, e que tem uma gravidez de alto risco, obviamente permite o estupro. E mais, por essa razão, a Justiça, após pedido do Ministério Público, autorizou a prática. Então não há dúvida alguma quanto à legalidade do aborto neste caso específico. Os artigos 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente e, se não me engano, 286 ou 268 do Código Penal falam muito claramente sobre a divulgação de dados sobre menores e adolescentes, dados pessoais, dados reservados, dados privados, e também sobre a incitação de prática para conduzir ao linchamento público ou à execração pública uma pessoa. Ontem, uma dessas pessoas mais loucas que vivem na sociedade, que eu não sei porque estão soltas ainda, manifestou-se de maneira inadequada, publicando o nome da criança e o hospital onde estava a criança, causando um transtorno enorme. Isso foi no domingo à noite, causando um transtorno enorme para a vida da família. Que crimes poderão ser imputados a essas pessoas que não conseguem entender que a gente vive no Estado absoluto de direito, no Estado democrático de direito? Expor a imagem da criança é crime, principalmente nesse caso que gerou um lixamento e realmente gerou um transtorno ainda maior. Essa criança vítima de um abuso dessa magnitude, inaceitável, repugnante, ainda se viu vítima de um outro ato, que é o ato de exposição da sua imagem, o ato de exposição e de prejudicialidade do momento que ela está vivendo. Então, certamente, com base no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição da República e do Código Penal, essas pessoas responsáveis por terem feito isso de forma dolosa, ou seja, tiveram a vontade e o intuito de incitar isso tudo que aconteceu, certamente serão responsabilizados por crime e a penal podem ser condenados. Doutor Bruno, a gente então nesse debate agora, né, falando sobre esse assunto aqui no Brasil, a gente chega nessa questão das punições mais graves, né, como por exemplo a castração química, todo mundo levantando esse debate também. Isso é discutido aí, né, para poder adotar medidas aí mais rígidas de punição. Há quantos anos esse debate? Esse debate vem de muitos anos, há muitos anos. No Brasil, nós não temos, todos nós sabemos, a castração química como um mecanismo de punição a esse autor do crime de estupro. Mas em vários países, Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa, há a previsão desta castração química de forma voluntária, outras compulsórias, como forma de progressão para esse regime. Ou seja, ele só poderia ser reinserido ou sair eventualmente da prisão caso ele se submetesse a esse regime de castração química, que é a ingestão de medicamentos para cortar aí a questão da libido, testosterona, enfim, para impedir de alguma forma
que esta pessoa não possa voltar a incorrer no crime. É uma discussão muito polêmica. No Brasil tiveram alguns projetos que não foram para frente, agora estão reativando esses projetos e acredito que depois desse ato lamentável vai ter uma rediscussão nova sobre o tema, com várias outras alternativas, mas é importante ressaltar que ainda nós não temos esse mecanismo com meio de punição e também há muitas dúvidas contra a eficiência dele, porque é importante frisar que, é claro que é importante a questão da testosterona, da libido, para evitar que tenha aquela conjunção carnal, mas que esse crime ele não se dá apenas com a conjunção carnal, com a penetração, mas sim com atos que podem ser praticados com a mão ou com objetos. Então, isso não cessaria aquela pessoa que teria aquela patologia ou a tendência a praticar aquele crime, talvez não seria suficiente para inibir a prática desse ato criminoso. Então, é uma discussão que está sendo reinaugurada no Brasil, já vinha há longo tempo, alguns países no exterior já estão adotando, estão avançados nesse aspecto, e o Brasil parece que agora, diante desse fato lamentável, vai rediscutir eventuais mecanismos de coerção, de punição ao autor desse crime de estupro. Doutor, qual que é, eu não sei se eu não prestei atenção na sua primeira resposta, e se deu a resposta, me desculpe por estar fazendo novamente a mesma pergunta, qual que é a pena prevista na lei para casos como esse que a gente está vivendo aí, observando? Hoje, a pena prevista é de 8 a 15 anos, artigo 217A. Como esse crime foi cometido de forma continuada, desde que a criança tinha 6 anos até o presente momento, ou seja, várias vezes, incorre uma circunstância de aumento de pena, que pode aumentar a pena de 1/6 a 2/3. Ou seja, se pegarmos o máximo da pena, 15 anos, e aumentarmos o máximo, que é 2/3, teríamos uma pena de 25 anos, pena máxima para a prática desse crime. Aí, então, a gente conversando com o advogado criminalista e procurador de prerrogativas da OAB, doutor Bruno Cândido, falando pra gente sobre a legislação, como é que a legislação no Brasil trata casos de estupro, como esse que a gente está acompanhando. Doutor Bruno, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98. Eu que agradeço, foi uma honra, estou sempre à disposição de participar desse valoroso programa.